Nós estamos conversando aqui no Veja Entrevista com a educadora Adozinda Kuhlmann. Ela leciona português há 75 anos e tem 93. A senhora contava que sua mãe já era um pouco avançada para a época, nem casou. Era avançada, falava francês, que as filhas francesas. E vieram para São Paulo depois. E por que a senhora foi para Penápolis? Por que a senhora sempre menciona Penápolis? Eu fui para Penápolis porque o meu pai foi nomeado para lá. Ele era inspetor escolar. Já pelo governo de São Paulo? Já pelo governo de São Paulo, mas isso foi depois. Ele foi 2 vezes para Penápolis. Nós éramos nômades. A minha mãe tocava piano e cantava e tudo isso. E a única coisa de móvel que nos acompanhava era o piano. E por que mudavam muito de cidade os professores? Por causa do governo mesmo. O governo ia mudando? Por exemplo, na Noroeste, de Bauru a Araçatuba, que é a Noroeste inteira, era meu pai como inspetor escolar. Ah, inspetor escolar. Inspetor escolar. A sede, primeiro foi Penápolis, depois a sede foi Lins. Isso na segunda vez já. Viajava de trem? De trem, a cavalo, e tudo isso. E meu pai fazia escotismo. Olha, ele era um fulano fantástico. E a senhora começou a lecionar onde? Eu comecei a lecionar em São Paulo mesmo, porque meu pai faleceu. Sabe com quantos anos ele faleceu? 39 para 40. Só? E fez tanta coisa. Sabe, eles começavam cedo, mas também morria-se muito mais cedo. Né? Eu, por exemplo, 93, eu me assusto quando eu penso que eu tenho 93. A senhora vai viver muito mais. Agora, eu queria que a senhora aproveitasse essa experiência para dizer o seguinte: como é que era o ensino quando a senhora começou aos 18 anos? Quais as diferenças básicas que a senhora sente entre aquela época e hoje? Para mim, não tem diferenças básicas. Você, principalmente na alfabetização. Então, primeiro você ensina o alfabeto, depois você junta as sílabas e tudo isso. Depois vieram os quadros mnemônicos para facilitar o entendimento. Então, o que tinha? A da asa, a criança guardava a asa, porque sabia, via, lembrava a figura. É esse o método que a senhora usa? Esse é o método. Não, eu uso todos. qualquer método. Qualquer método. Porque depende de da criança. Com a criança. Principalmente de acordo com a criança. Porque depois eu trabalhei no departamento de educação, aí na Marconi. Depois aí eu fiquei também comissionada no Alberto Conte, em Santo Amaro. Quando me mudei para Santo Amaro, que o SUD saiu, tudo isso. Minha vida também é uma vida assim de sair, mas sempre lecionando. Sempre lecionando. Meio cigana. Meio cigana, mas muito boa. Quantas pessoas a senhora educou, alfabetizou? Não sei. Dei muitas aulas, mas não sei quantos. Mas agora aconteceu uma coisa interessante. Apareceu lá em casa um menininho de 18 anos e chega no meu portão é o único sem ser muito alto lá da rua. E perguntou: Dona Adozinda, uma pergunta e uma admiração. Eu falei: E eu tenho agora a propriedade de que todos os meus ex-alunos, que faz tempo que não me olham, debruçam no meu ombro e choram. É interessantíssimo isso. Aí ele falou: eu fui seu aluno quando tinha 6 e 7 anos, que eu alfabetizei. No dia seguinte, no dia seguinte, ele apareceu lá em casa, porque ele pinta, ia passar não sei para onde. Ele ia levar um strudel, mas levou uma torta de morango para nós tomarmos lanche. Aí batem a minha porta, é o meu Galete. Galete foi um aluno meu de ginásio, que era salsicha, porque tinha o mais velho, brilhantíssimo, a mais moça, brilhantíssima, que era uma menina, e ele era o salsicha, era o do meio. E o Galete, eu também, era meu amigo, ele ficava comigo só para eu dar mais força, porque é um menino fantástico. Apareceu o Galete para levar o retratinho da neta dele para eu conhecer. Porque eles não me abandonam. Já é avô, quer dizer, os alunos de todas as idades vão visitar. E os dois tomaram lanche comigo. No dia do aniversário? Não, agora, quarta-feira. Porque eu recebo visita o dia inteiro, graças a Deus. Agora, no meu aniversário, vão umas 400 pessoas. Nós vamos continuar conversando sobre isso daqui a pouco. Estamos entrevistando a professora Adozinda Kuhlmann.